camisa aí, velho? Qual é o caso? Essa camisa aqui, ó, I Have a Dream, certo? De Martin Luther King. Hoje, 15 de janeiro, seria aniversário, né, de Martin Luther King, que nasceu, se não me engano, em 1929. Acho que foi isso, 1929. 15 de janeiro, Martin, certo? E eu gosto muito de reverenciar os ancestrais, reverenciar as pessoas que vieram hoje, vieram antes de mim. Então, Martin, Malcolm X, Zumbi, enfim, tantos outros que foram tão importantes, né? Para hoje eu estar aqui falando, né? Ser um homem negro livre, tá falando tranquilamente, ganhar o meu dinheiro. Teve gente que lutou bastante e morreu por isso, né? Então hoje, 15 de janeiro, seria aniversário, né, dele. E eu acho interessante Martin Luther King porque era um momento onde uma tensão racial era muito forte nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos viveu um processo diferente um pouco aqui do Brasil. No Brasil existia uma falsa democracia racial. A galera, não, mas nos Estados Unidos, de fato, teve uma divisão, né? Existia banheiros só para negros e banheiros só para brancos. Existiam ônibus só para negros, enfim. O negro não entrava em ambiente que era de branco. Isso, e era bem bizarro, e o negro morria bastante, tinha que ter, enfim. Aí tiveram vários movimentos que eu acho que é muito importante, sabe? Importantes. E Martin Luther King era um reverendo, né? E ele pregava que com base no... Às vezes a galera acha que ele era muito... Passivo. Mas não, eu não acho que ele era passivo. Ele tinha uma linha que era necessária, sabe? Eu acho que em uma luta tem que ter várias frentes ali na trincheira. A dele era a comunicação, era a mobilização, era o às vezes a gente precisava acreditar. Eu precisava acreditar em algo, sabe? Eu precisava acreditar na utopia de algo. Enquanto, sei lá, Malcolm X... Já era na força. A força, eu acho que era um equilíbrio interessante. Como os Panteras Negras também tinham que andar armados, mas ao mesmo tempo eles davam café da manhã às crianças pretas nas escolas, sabe? Então, é um equilíbrio. Então, eu acho que para a gente encontrar o meio termo, a gente precisa, às vezes, entender que existem vários pontos, sabe? É óbvio que isso não quer dizer que, sei lá, eu preciso normalizar, como a gente falou, né? Normalizar o extremismo maluco, né? O extremismo que mata pessoas. Mas existem momentos de tensão, como era aquele momento da tensão racial nos Estados Unidos, onde as lideranças precisavam existir em pontos diferentes, sabe? E aí não só ele, né? Tinha as mulheres, a própria Angela Davis, enfim, muita gente que de fato lutou bastante, né? E aqui também, aqui no Brasil, teve muita gente muito importante. Então eu acho muito disso, né? Eu carrego muito disso, dessa minha negritude, Carlos. Eu não me considero hoje um cara que sabe, um ativista, porque eu acho que eu preciso ler mais, eu acho que eu preciso estudar mais, mas eu acho que eu tenho uma voz, e essa voz é cada vez mais amplificada, e eu posso falar mais pelos meus, sabe? Então, eu quero que as pessoas entendam mais, eu quero falar, inclusive, quando eu falo isso, eu quero falar com as pessoas brancas sobre isso, eu quero que as pessoas brancas entendam. Eu acho isso importante. Eu não quero criar uma barreira com isso, porque as pessoas brancas existem, gente, então eu não quero criar uma barreira. Na minha ideia, assim como eu quero entender da mulher, da coleta desse bagulho de sofrer tanto, sabe? Pra tentar, eu acho o seguinte... Quem tem que falar pra mim sobre racismo, inclusive, quem tem que se responsabilizar sobre o racismo, as pessoas brancas. Tem que resolver entre eles, assim, ó, vai lá, conversa aí e veja da qual é. E volte aqui com a solução. E eu vou dizer se a solução vai servir ou não. Tal qual a gente, quanto homem, a gente precisa conversar mais sobre o machismo, sabe? Perfeito. A gente precisa trocar mais essa ideia, velho. Será que a nossa forma, tipo, o machismo foge a gente, cara, sabe? A gente, pô, os caras não querem ir no hospital, não querem tratar, não querem ir pro urologista, porque não quer que o cara pegue no pau dele, velho. É foda, sabe? Morrem no Brasil 1000 homens por ano com pênis amputados por De sujeira, sujeira que leva o câncer. Que leva o câncer. Porque eles não cuidam do pênis, velho. Os caras ficam, meu Deus do céu, não vou fazer exame de toque. Peraí, cara, o que tá acontecendo, velho? Que masculinidade frágil é essa? Sabe? A gente tá no topo enquanto homem do suicídio, velho. Velho, eu já fiz o exame de toque. Eu tenho a sorte de que meu irmão é proctologista. Então tá tudo em casa, né? Tudo em casa. E o dedo dele realmente não é um dedo grande. Eu não faria com meu irmão não, velho. Porque meu irmão ia me zoar pra sempre. Mas
Mas eu vou dizer pra você, uma oportunidade, eu nem tô na idade ainda de fazer, mas teve uma oportunidade que eu pedi ele pra me examinar e tal, ele foi e me examinou. Aí aproveitou, eu vou aproveitar e examinar. Velho, é um negócio tão ridículo, que ele fez, Já acabou? sério mesmo, velho. Aí, porra, velho, o que foi? Já terminou? Eu achei até que ele estava meio sem jeito de examinar o irmão, tal, não sei o que, alguma coisa assim. Nada, ele não, já fiz, já foi o exame. Aí eu, caralho, velho. E aí você deixou melhor, você deixou de perder pro preconceito e logo lá na frente descobrir que poderia estar com um câncer. Agora imagine se eu tivesse com alguma coisa. Graças a Deus eu não tive nada. Então é isso, eu acho que o machismo, cara, prejudica a gente. Claro. A gente está no topo do suicídio. Os homens são os que mais cometem suicídio. Os homens são os que mais abandonam suas casas e vão morar na rua. Porque quando a gente fracassa, a gente acredita que a gente fracassou com a nossa família. A gente não consegue conversar com a nossa esposa. A gente abandona a nossa esposa. E aí a gente tem um índice de mães solteiras absurdo nesse país. A gente está no topo da violência contra as mulheres. A gente está no topo da violência contra os gays. A gente está no topo da violência entre nós. A gente se mata mais, velho. Tudo fruto dessa cultura. Desse machismo, dessa masculinidade tóxica. Exatamente. Que a gente tem, sabe? Que a gente tem que se provar macho, tem que se provar homem, sabe? Pô, a gente tem uma parada que é foda, que a gente trata, né? Mulher minha não vai me trair. E a gente trai a mulher pra caramba, cara. A gente vê nossos amigos traindo, tá? A gente não fala nada. Normaliza. A gente não normaliza. Só que aí quando a mulher trai, o cara quer bater, velho. Não, porque feriu a minha honra. Que honra? Esqueci o nome do filósofo. Tem um filósofo que fala, velho, a sua honra não depende de ninguém. Ninguém externo fere a sua honra. Só quem fere a sua honra é si próprio, você mesmo, cara. Nenhuma outra pessoa é capaz de manchar a sua honra, porque a honra é algo que você tem. Certo? Então, eu posso ferir a minha honra se dentro de um conjunto de normas éticas, né, eu falar assim, tipo, sei lá, eu roubar. Eu ferir a honra, porque nessa sociedade o roubo é intolerável. Se uma outra pessoa rouba, sendo o meu filho não feriu a minha honra. Ele feriu a honra dele, sabe? A mulher quando me trai, ela que foi a traidora, cara. Errado, quem descumpriu o acordo foi ela, sabe? E aí vai ser eu que vou ou perdoar, que inclusive ainda tem isso, sabe? Às vezes a gente não perdoa, a gente perdoa, ama a mulher, acha a mulher massa, até confia na mulher, mas às vezes a gente não quer perdoar por conta da sociedade. Eu vou ficar de corno manso? Vou ficar, enquanto a gente fez um monte de merda e quer voltar pra ela, sabe? Então, às vezes a gente deixa de pensar que esse sistema que nos colocaram, esse sistema que nos fizeram acreditar, é um sistema que está acabando com a gente. A gente está matando as pessoas e está nos matando ao mesmo tempo. Sabe? Às vezes a gente não consegue entender que é um sistema que nos adoece, velho. A gente precisa mostrar que nós somos viris, que nós somos isso, que nós vamos beber pra caramba, e o maior índice de alcoolismo é com os homens. Que a gente precisa fazer, que médico nenhum vai tocar em mim, o maior câncer que mata os homens é o câncer de próstata. E é só a gente olhar os dados, a gente fala assim, tá errado, precisa mudar. Então é uma violência que a gente faz nos outros e a gente faz em nós mesmos, que tá acabando com isso, velho. E precisa mudar, Cláudio. Entende? A gente precisa conversar mais. A gente não conversa. Homem senta pra conversar com homem. Eu tô falando de forma geral, tá? Perfeito. Homem senta pra conversar com homem pra falar sobre futebol, sexo e política. E o resto é tabu. E sexo, a gente não fala sobre sexo, a gente fala sobre contar vantagem. As mulheres acham que a gente fala sobre sexo. Elas não sabem. Se elas um dia estiverem numa conversa de homem, se vestirem de homem pra ouvir nossa conversa, elas vão assim, rapaz, que bando. Um dia eu falei pra um amigo meu que eu brochei, o cara falou assim, como assim? E surpresa, eu falei, mano, já brochei sim, já brochei algumas vezes, inclusive. Hoje eu lido de boa, às vezes quando eu brocho, e às vezes converso com a mina, sabe? Às vezes você tá cansado, cara, às vezes você bebeu demais, às vezes você tá com a cabeça pensando em um monte de problema, e às vezes você quer se provar pra mulher que você é incapaz de falar assim, neguinha, hoje não dá. Hoje não dá, não. Hoje não dá. Como ela fala. E você fica, não, ela está com dor de cabeça. Ela precisa mentir, dizer que tá com dor de cabeça, porque você não consegue entender, sabe? A mulher fala, não quero. Aí diz, não, hoje eu tô com dor de cabeça. Porque às vezes ela prefere falar dessa forma. Pra não ofender. Pra não virar uma ofensa. Justamente, então às vezes a gente não consegue entender que tem um problema aí, que parece que a gente tem que ser, sabe? A testosterona na Mas veia. você sabe o que é o nome, o que é esse nome? O nome disso aí é educação sexual. Nesse caso é. Que as pessoas que não tem
é um item questionado pra caramba, né? Deveria estar nas escolas. É educação sexual. O pessoal pensa que é educação sexual... É pegar uma criança de 5 anos e falar como é que se transa. Exatamente. Mas não é sobre Quando isso. não é, é isso aí. É mostrar o que é o que é um homem, o que é um papel social, tudo isso. Para mim, a educação sexual, ela é por níveis, sabe? Sim. A criança dos 0 aos 3 anos precisa entender de anatomia. Isso. Que o seu órgão ali para fazer xixi, isso. né? Tudo bonitinho. Com X anos, vai ter que aprender que essa parte ninguém pode tocar no seu papai e mamãe. Se as crianças soubessem, desde criança, que isso é errado, aprendessem nas escolas, com certeza, o número de crianças que são violentadas seria muito menor. E esse número de crianças que são violentadas geralmente são pessoas próximas às famílias. Quase a totalidade. Só que elas acham que às vezes que é normal. Quase a totalidade. Elas só vão compreender às vezes que isso era errado depois de um tempo ou se machucar, sabe? Mas se não, vai tocar como normal. Então, a criança precisa ter acesso aos poucos, sabe? É como se a gente fosse jogando videogame e fosse passando de fase. E cada fase a gente vai tendo acesso a novas... a um novo gráfico, aos novos chefões. Pra mim é sobre isso. Então, é como se fosse uma fase mesmo de videogame. Então, a criança com 0 aos 3 vai aprender uma coisa, de 5 aos 6 vai aprender outra coisa. Quando chegar na adolescência, vai ter que aprender que precisa usar preservativo, que vai sentir o tesão, tem que saber o que é esse tesão, que às vezes vai ficar ereto. Tem que saber disso na adolescência. E aí, o hormônio comendo no centro, velho. O homem precisa saber que, tipo, pô, o sexo também não é dessa forma, não é como você aprendeu no pornô, sabe? Não é isso aqui. Enfim, é entender de fato que a gente não tem, a gente não nasce sem saber. E a gente, como ser humano, que tem cérebro, tem racionalidade, tem pessoas que vão ensinar pra gente e vai dar pra gente esse conteúdo. E que não tem nada demais. E que bom que ele possa aprender na escola e que possa aprender em casa. Porque às vezes o pai cerceia essa informação, fala, não, é um tabu falar disso em casa. Ele vai aprender com um colega. Com um colega que vai falar sobre isso, cara. E o colega com 14 anos não tem a noção do que ele tá falando. Sabe? Ninguém aprende com os pais, né, velho? Velho. Ninguém aprende com os pais.